Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, futuros advogados e futuras advogadas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso no preparatório para a segunda fase do exame de ordem na matéria de prática em direito penal. No encontro de hoje, por sinal, é um encontro bem importante porque a gente inicia a trabalhar agora com a teoria do crime, tá? E agora é uma das etapas em que mais você vai ter elementos que podem ser utilizados realmente para a sua prova, tá? Então, quando a gente fala sobre teoria do crime e cada um dos seus elementos, é claro que aqui a gente vai encontrar muitas teses de defesa, tá? Muitas teses de defesa. Mas antes, evidentemente, como introdução, a gente precisa lembrar o que é crime, né? Quais são os elementos, enfim. Então, esse é um encontro, eu diria assim, um encontro de construção do conceito de crime, para que nos próximos encontros a gente possa também vir a desconstruir esse conceito. Quando eu falo desconstruir, é no sentido de trazer teses defensivas que possam afastar a figura do crime, como, por exemplo, o caso das excludentes, tá? O primeiro ponto para ser dito aqui é o seguinte: vale lembrar que no Brasil, crime ele é visto como sendo uma espécie de um gênero maior, tá? Então, nós temos um gênero maior cujo nome é infração penal. Então, nós temos a infração penal e aí, como espécies, nós temos de fato os crimes e as contravenções penais, tá? Crimes e contravenções penais. Bom, como que eu faço para diferenciar um crime de uma contravenção penal? É simples. Crimes seriam infrações penais cuja pena é de reclusão, ou então de detenção. Por outro lado, contravenções penais, elas vão apresentar a pena de prisão simples ou a pena de multa isolada, tá? Multa isolada. A multa cumulativa ou alternativa, essa não é critério diferenciador, porque, por exemplo, eu posso ter uma pena de reclusão e ou multa, mas eu também posso ter uma pena de detenção e ou multa. Eu posso ter uma pena de prisão simples com ou sem, né, multa. Ou seja, isso não diferencia. O que de fato diferencia é a multa isolada. Se for multa isolada, com certeza é contravenção penal. Então, assim, esse é um primeiro ponto. Você vai dizer, mas professor, esse primeiro ponto é puramente conceitual. Sim, mas daqui você já pode extrair algumas regras importantes. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Em relação às contravenções, por exemplo, não se admite tentativa. Não há tentativa de contravenção penal em relação a crime A. Em relação à contravenção penal, meus caros, também não se admite a extraterritorialidade. Não se admite extraterritorialidade. Em relação à contravenção penal, o limite de pena não é de 30 anos, mas sim de 5 anos. Então, são algumas importantes diferenciações. Outros casos que eventualmente podem ser cobrados na prova de forma indireta. Por exemplo, uma interceptação telefônica. Só cabe interceptação telefônica de crimes e desde que sejam apenados com reclusão. É só aqui que nós temos a interceptação telefônica. Tudo bem? Também, em relação a crimes apenados com reclusão, nós temos a possibilidade de destituição do poder familiar e por aí vai. Então, sim, é uma classificação que é importante a gente saber desde já, porque pode realmente conduzir às respostas das mais diversas. Veja, eu dou uma informação aqui que às vezes é tese central. Às vezes você pega um caso em que houve uma interceptação telefônica e tudo decorre dela, e às vezes toda a tua tese vai correr em cima do seguinte: vamos imaginar que era um delito apenado com detenção, em que o juiz determinou uma interceptação telefônica e da interceptação telefônica foram colhidas outras provas por meio de mandado de busca e apreensão. Veja, se a pena era de detenção,
tá? Não cabia interceptação telefônica. Se não cabia interceptação telefônica, a prova foi ilícita. Se a busca e apreensão era uma prova derivada dessa primeira, ela também ilícita será. E você derruba toda uma investigação assim. Caso de prova, tá? Então essa primeira classificação, não pense que ela é só teórica não, ela é extremamente prática a partir do momento que você conhece então essas possíveis nuances. Outra questão, regime, tá? Por quê? Quando eu falo da pena de detenção e da pena de prisão simples, tá? Em relação aos regimes iniciais de cumprimento de pena, eu só admito o regime semiaberto e o regime aberto. No caso da reclusão, não. No caso da reclusão, eu admitiria o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. Notou? Então, também tem um pouco de diferença aqui. Ainda, mesmo nos regimes da detenção em prisão simples, é o semiaberto ou aberto como inicial. No caso da detenção, cabe regressão para o fechado. Na prisão simples, nem regressão cabe. Aí nem regressão cabe. Então, assim, né, já deu para ver muitas informações aqui que podem ser valiosas na prova. Continuo. Agora, então, a gente ingressa no estudo realmente da teoria do crime. Porque a partir do momento que eu fiz essa primeira diferenciação, vamos lembrar agora o seguinte, tá? Eu quero saber quais são os elementos que compõem um delito. Então vem comigo e veja só. A gente adota no Brasil, e a tua prova, ela adota, e sempre, né, pelo menos até hoje adotou, a chamada teoria tripartida, ou alguns autores vão chamar de tripartite do crime. Ou seja, eu vou considerar crime como sendo uma conduta, então tem aqui a figura do crime, como sendo uma conduta voluntária. Uma conduta voluntária. E essa conduta ela vai ser caracterizada como sendo uma conduta típica, uma conduta antijurídica e uma conduta culpável. Tá? Trata-se de uma conduta típica, antijurídica e culpável. Obrigatoriamente, esses três elementos precisam estar preenchidos para que a gente possa falar em crime. Tá? Obrigatoriamente eu tenho que ter os três elementos. Vamos lá. Se eventualmente, mas professor, tem a teoria bipartite ou bipartida, é verdade. Tem autores que dizem que a culpabilidade é mero pressuposto de aplicação de pena, mas não vem sendo esse o entendimento da FGV há anos, tá? Há anos ela vem adotando o entendimento tripartite. Agora, eu já volto para esse mesmo slide, tá? Eu vou passar para um outro para avaliar o seguinte. Se eventualmente eu tiver aqui uma criança ou um adolescente. Olha só, criança ou adolescente pode muito bem praticar uma conduta que seja típica e que seja antijurídica, não há problema nenhum. Porém, uma criança ou adolescente jamais vão praticar uma conduta culpável. Por quê? Porque a gente vai ver que um dos elementos da culpabilidade é a imputabilidade. E aí vem o ponto. Então, que nome que eu dou para essa junção da tipicidade mais a antijuridicidade quando se tratar de uma conduta praticada por criança ou adolescente? Se dará o nome de ato infracional. Tá? Então veja que daí muda o nome. Sem a culpabilidade eu não posso chamar de crime, posto que a culpabilidade é um dos elementos do crime. Aí, inclusive, as consequências são diversas. Porque se foi uma criança quem praticou o ato infracional, a consequência seria uma medida de proteção. Agora, se eventualmente foi um adolescente que praticou o ato infracional, então seria possível aplicar a ele, ao adolescente, uma medida socioeducativa. Bom, agora, e se for alguém portador de doença mental ou desenvolvimento
mental incompleto ou retardado, que é o termo que o nosso código usa, né? Lá, conforme o artigo 26 do Código Penal. Nesse caso, conforme o artigo 26, de novo, um doente mental pode praticar uma conduta típica, ele pode praticar uma conduta antijurídica, porém a conduta dele jamais será culpável, igual nós tínhamos visto acima. Só que repare que o nome que eu darei de novo agora a essa junção de tipicidade e antijuridicidade vai ser um pouco diferente, não é mais ato infracional. O nome que eu vou dar agora é injusto penal. Um doente mental pode praticar um injusto penal. E aí, em relação ao injusto penal, a consequência também é diferente. A consequência poderá ser uma internação ou poderá ser um tratamento ambulatorial. Tá? Então isso é uma questão terminológica, mas é mais do que terminológica, você já está sabendo quais são as consequências para cada espécie de ato que nós temos, tá? E aí então isso já serve aí como introdução a esse ponto aqui. Mas eu volto para o slide anterior porque a gente quer saber do crime, né? Então veja só, repare que quando eu falei em crime, eu estou partindo de um conceito maior antes. Eu estou falando que crime é uma conduta voluntária. Conduta esta que pode ser típica, antijurídica e culpável. E por que é tão importante você partir desse pressuposto de conduta voluntária? Porque aqui você já pode ter teses defensivas, tá, gente? Porque se você provar que não houve voluntariedade na conduta, então a conduta ela não é relevante para fins penais. Exemplo, tá? Nós temos aqui já algumas excludentes. Dentre as excludentes, poderia citar aqui atos reflexos. Poderia citar aqui movimentos corpóreos involuntários, como por exemplo espasmos musculares. Aqui a doutrina se divide um pouco, mas assim, se você for pegar a essência, tem que ser aqui mesmo a análise, nós temos a coação física irresistível, etc, tá? Ou seja, são casos em que você retira a própria voluntariedade da conduta. Um ato reflexo, né? Alguém vai lá, me dá um cutucão, eu mexo o braço, de repente nessa que eu mexo o braço, acerto com o cotovelo na pessoa. Ato reflexo. Alguém foi me fazer cócega, na hora que fez cócega eu levantei os braços na hora por susto, acabei machucando. Um movimento corpóreo involuntário, por exemplo, estou tendo um ataque epilético, né? Imagine que eu caio no chão, começo a me debater, nessa hora imagine que tem um vaso caríssimo do meu lado, bato no vaso, ele quebra. Veja, também tem aqui uma hipótese em que não há voluntariedade do ato, então esqueça, você não precisa analisar tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, não, você exclui a própria ideia de conduta. Você exclui a própria ideia de conduta. No tocante à coação física, eu sempre tenho um pouco de medo. Na primeira fase, eu faço essa ressalva, eu falo, olha, em primeira fase a prova do OAB já cobrou 2 vezes a coação física, e olha a incoerência da prova, tá? Uma das vezes eles falaram que a coação física, e essa me pareceu a correta, ela era uma excludente de conduta, e ela era literal, inclusive a assertiva, falava assim, é uma excludente de conduta, sequer sendo necessário analisar a tipicidade. Fechou, é isso mesmo. Mas aí teve um outro exame que cobrou a coação física irresistível, tudo bem que ela não contrapôs essa primeira teoria, porque daí não teria resposta. Ela é a única possível, mas ela colocou assim que a coação física irresistível seria considerada uma excludente de tipicidade. Então, assim, a mesma prova 2 vezes acabou tendo entendimentos contraditórios, tá? Mas vamos lá. Quando eu falo que um crime é uma conduta típica, assim, de forma muito genérica, muito rasa, é claro, mas desde já eu gostaria que você lembrasse que quando eu falo em conduta típica, eu estou falando então numa conduta que tem ali uma descrição legal, tá? Então há uma descrição legal e essa conduta se amolda a essa descrição legal.
Tá? Então tem que haver. Veja, eu sempre digo que a tipicidade é a materialização do princípio da legalidade e reserva legal. Lembra lá? Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Então calma lá. A primeira coisa, para que eu falar que algo é crime, tem que ter a tipicidade, tem que ter uma definição, uma descrição legal de uma conduta. Maravilha. Mas não basta só isso. Porque além dessa descrição legal, a conduta tem que ser antijurídica, ou seja, a conduta tem que ser ilícita. Ela tem que ser contrária ao ordenamento. Ela tem que ser contrária ao ordenamento jurídico. Tá? E por fim, essa conduta ela tem que ser culpável. Porque eventualmente eu tenho uma conduta que ela é típica, ou seja, a minha conduta está dentro da descrição legal. Ela é contrária ao ordenamento. Você vai dizer, mas professor, tem alguma conduta descrita que não vai ser contrária ao ordenamento? Tem, quando eu tenho uma excludente. Por exemplo, matar alguém. Está previsto no ordenamento, está descrito, correto? Normalmente, e claro, ainda bem que seja assim, matar alguém é uma conduta que contraria o nosso ordenamento jurídico. Mas, e se eu mato em legítima defesa? Veja, a lei ela me permite que eu faça isso, se eu estiver de fato em legítima defesa. Então agora eu tenho uma conduta conforme o ordenamento jurídico. Então assim, tem que estar descrita, tem que ser contrário ao ordenamento e, por fim, tem que ser culpável. Quando eu falo em culpabilidade, esse último elemento ele envolve um juízo de censura. A culpabilidade é um juízo de reprovação. Tá? E quando que eu posso censurar? Quando que eu posso reprovar alguém? Lembre-se que a gente está construindo o conceito e não destruindo ainda, né? Então, quando que alguém é culpável? Alguém será culpável quando essa pessoa for imputável. Então, o primeiro elemento obrigatório da culpabilidade é a imputabilidade. Tá? A pessoa tem que ser imputável, né? Ou seja, tem que ser capaz. O segundo elemento da culpabilidade, todos aqui somados, tá? É o potencial conhecimento da ilicitude. A pessoa tem que ter a capacidade de conhecer que o que ela faz é ilícito. Veja, né, quando eu falo em potencial conhecimento da ilicitude, eu não estou dizendo que a pessoa tem que ter o conhecimento da ilicitude. O legislador poderia ter colocado, né? A gente poderia prever assim, conhecimento da ilicitude. Só que aí se eu fosse tão restritivo assim, qualquer pessoa que não saiba, e é algo natural, né? Nós temos cerca de 2.000 crimes no Brasil, é muito normal que a gente não conheça todos os crimes, ninguém conhece todos os crimes, essa é a grande verdade. Então, né, você teria ali várias pessoas simplesmente fazendo a alegação de desconhecimento de lei. Mas você sabe que o nosso artigo 21 do Código Penal diz que o desconhecimento de lei, ele é inexcusável. Por isso, então, que basta o potencial. Basta você ter a possibilidade de saber que algo é ilícito. Maravilha. E o terceiro elemento obrigatório é a exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. Então, quando você preenche esses três elementos, automaticamente aquela conduta voluntária que foi praticada, ela passa a ser alvo de um juízo de censura. Ela passa a ser alvo de um juízo de reprovação. Beleza? Bom, ainda indo um pouco além disso, tá, gente? Olha só. Quando eu falo da tipicidade, e vou voltar um pouco acima, olha só o que aconteceu. Quando a gente fala em conduta voluntária antes, conduta é o quê? Conduta é uma ação ou uma omissão. E já foi muito discutido, né, isso, e ainda continua sendo discutido, em relação à doutrina, qual é o melhor conceito de conduta, né? E são várias as teorias que já foram criadas. Nós tivemos teorias da causalidade, teorias neocantianas, teoria finalista, teoria social da ação, teoria funcionalista. Você vai dizer, professor, meu Deus do céu, segunda fase, foco. Claro que teremos foco. Você tem que lembrar o seguinte, qual que é a teoria adotada no Brasil, pelo nosso Código Penal, em relação à conduta? O Brasil adotou a teoria
finalista. Tá? Teoria finalista, de um alemão chamado Hans Welzel. Tá. Mas onde que eu quero chegar aí de forma bem rápida, porque realmente a aula tem que ter um viés prático. É que assim, para o Hans Welzel, uma conduta não é meramente uma movimentação corpórea, um movimento corpóreo. Por isso que ele inclusive fala, olha, atos reflexos, movimentos corpóreos involuntários, não interessam a direito penal. Se eu falo em teoria finalista, é que toda conduta para ter relevância para fins penais tem que ter, ó, voluntariedade, vontade. E quando então essa teoria foi trazida para o nosso Código Penal, nós tivemos que fazer uma reestruturação dessa teoria do crime, desses elementos, e por conta disso, dentro da tipicidade, houve uma subdivisão. Hoje a tipicidade ela é subdividida em tipo objetivo e tipo subjetivo. Tá? Então há uma divisão entre tipo objetivo e tipo subjetivo. Você vai dizer, não entendi. É que é o seguinte, o tipo objetivo é tão somente essa definição legal da conduta proibida. Então você vai ter os elementos, matar alguém. Veja, você encontrou um verbo, você encontrou um sujeito passivo, eventualmente vai ter o bem jurídico, vai ter se precisa ou não precisa ter alguma finalidade especial, se precisa ou não precisa ter alguma circunstância especial. Então no tipo objetivo, eu costumo brincar, é o que a gente lê do tipo penal. Só que, se numa conduta, tá, a vontade ela é indissociável dela, pense, no tipo objetivo, você vai encontrar lá, então, quem pode ser o sujeito ativo de um crime. Isso pode ser tese de defesa. Como assim tese de defesa? Se pega um delito que exige que o sujeito ativo seja médico, e de repente o Ministério Público ofereceu ação penal contra um enfermeiro. Auto lá, né? Se houve uma delimitação do sujeito ativo no tipo subjetivo, a conduta é atípica, a não ser que seja um caso de coautoria. Você pode ter aqui o sujeito passivo, você vai ter aqui o bem jurídico tutelado, e você vai ter aqui o verbo. Opa! O verbo é a ação ou omissão, deixar de, omitir em, percebe? É matar, subtrair. E justamente por conta disso, se a vontade tem que estar aqui dentro, foi criado o tipo subjetivo que trata da vontade. E no tipo subjetivo nós encontraremos o dolo, encontraremos a culpa e encontraremos o chamado elemento subjetivo diverso do dolo, tá? Então isso faz parte da construção da tipicidade. Nós temos que não somente olhar aspectos objetivos, ou seja, externos ao indivíduo, mas temos que analisar critérios também relacionados ali à vontade dele. Isso vai estar dentro do tipo penal. O dolo, a gente pode até presumir, né? Matar alguém não precisa estar escrito assim, matar com vontade de matar. Não, matar alguém. A gente presume que a pessoa tem que ter essa vontade, ou seja, a conduta é dolosa. A culpa você sabe que não dá para presumir, né? Olha só existe crime culposo quando expressamente previsto em lei. A culpa eu não presumo, ou ela está expressa na lei, ou eu não puno a forma culposa. E o elemento subjetivo diverso do dolo, aqui você tem uma hipótese em que alguns tipos penais, eles vão acrescentar, além da vontade de praticar um verbo, uma finalidade adicional. Por exemplo, eu tenho a vontade de omitir num documento particular uma informação, mas isso ainda não é um crime de falsidade ideológica. Se você quiser, pause a aula e vai no artigo 299. A falsidade ideológica, além de ter a vontade da omissão, ela exige uma finalidade especial, que é de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre um fato juridicamente relevante. Toda vez que se encontrar um crime que tem assim, com um fim de, com o intuito de, com o objetivo de, é porque você tem ali um elemento subjetivo diverso do dolo. E aí você tem que preencher ele também. Então assim, ó, com esse quadro que você tem agora, você tem a construção da teoria do crime, tá? Essa é a construção da teoria do crime. Veja, a antijuridicidade, ela é muito simples, né? Tanto que alguns autores vão dizer assim, como normalmente uma conduta típica é antijurídica, eles chamam isso de tipo indiciário. Tipo indiciário.
né? Se você pratica uma conduta típica, normalmente ela será antijurídica. O que se estuda na antijuridicidade, repare, é o estudo negativo, né? A gente estuda o que exclui ela. A gente não estuda o que compõe a antijuridicidade, a gente estuda só o que realmente retira completamente essa característica. Mas isso, meus caros, estou vendo aqui o nosso tempo, a gente vai terminar um pouco antes esse encontro, porque temos muito assunto ainda para tratar nos próximos, que é justamente para abordar diferença de dolo, diferença de culpa, excludentes para cada uma delas e por aí vai. Lembre disso, teses, tá? Muitas teses a partir de agora. Valeu, muito obrigado, fiquem todos com Deus, bons estudos, se gostou desse encontro, deixa um joinha, manda um like, manda um comentário, me ajuda aí. Valeu, obrigado, até mais.